Em uma circunstância contrária, quando tudo parecia que está sendo derrotado. O versículo de 1 a 7 ele vai nos ensinar isso. Ele vai nos ensinar no versículo de 7 a 10 como nos comportar quando parece que a gente vai ser derrotado. Ele vai nos ensinar o que fazer quando parece que a derrota é inevitável. E também o medo de que vai acontecer depois, no futuro. Fui igreja. Então vamos ficar de pé, vamos ler o texto base. E depois nós vamos fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo para trazer, digamos assim, iluminação ao nosso coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O texto base diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vocês? O Senhor é a força da minha vida. Quando os malvados se chegaram contra mim, tropeçaram e caíram, o meu coração não temeria, nisto confiaria, e a buscarei, para contemplar a formosura do Senhor. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Por-me-á sobre uma rocha. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Sim, ouve a minha voz quando eu clamo, responde-me, buscai o meu rosto, o teu rosto buscarei, não rejeite ao teu servo com ira, não me deixes nem me desampares. Porque o Senhor me recolherá, Senhor, e guia-me pela vereda direita. Não me entregues à vontade dos meus adversários. E os que respiram crueldade, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Anima-te. Espera no Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Essa aí é a tua palavra. Não tem problema nenhum com ela, tem problema com o nosso coração. Tem problema com nossa mente, com nosso entendimento. Nós somos naturais e precisamos agora dar um voo de águia e conseguirmos interpretar, Senhor, a Tua palavra e achar uma aplicação espiritual para as nossas vidas. E para isso, invocamos, precisamos, clamamos ao Espírito Santo que nos traga essa iluminação no nosso coração, para que a partir dessa revelação da Tua palavra, possamos entender e aplicar nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, como disse aqui, nós temos aqui 3 medos que podem paralisar a nossa vida. Então vamos aprender, né? Vamos receber da parte de Deus, através de Davi, ajuda que esses medos não paralisem as nossas vidas. Primeiro medo, as circunstâncias. Atente comigo. O versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quanto aos malfeitores que me sobreviveram para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem.
Ainda que os exércitos se acampem contra mim, se não atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do teu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Aleluia. Versículo de 1 a 7 fala das circunstâncias que poderia paralisar Davi. Mas Davi, irmãos, ele não fecha os olhos para as circunstâncias. É um ensinamento errado você fechar os olhos para as circunstâncias. Sabe o que é certo fazer? É você olhar para a circunstância não do nosso ponto de vista. Quando Davi está citando essas palavras aqui, não é a força de Davi, mas é a crença que Davi tem que Deus fará na vida dele. Você entendeu, irmão? Entendeu? Uma coisa é você olhar do ponto de vista humano a batalha, as circunstâncias. Outra coisa é você olhar do ponto de vista de Deus as circunstâncias. E é o que Davi nos leva a olhar. É o que Davi nos ensina. Para você não paralisar, porque você está vendo que as coisas estão ruins, você tem que olhar com os olhos de Deus. Foi claro, igreja? Você precisa olhar com os olhos de Deus. E foi o que Davi fez aqui. E o que é que Davi diz? Davi diz assim: Deus é a minha luz. A gente também pode dizer, o Senhor é a nossa luz. Amém, irmão? De modo que a gente não pode temer a escuridão. Se Deus é a nossa luz, nós não podemos temer a escuridão. E você sabe a metáfora para a escuridão, ou não? Metáfora para a escuridão é perigo eminente de morte. Quando você está no vale da sombra da morte, que é a mesma metáfora parecida, uma metáfora parecida, aqui também Davi está dizendo, olha, eu tenho uma luz que vai clarear, e eu vou seguir esse caminho, eu vou vencer. Amém, igreja? Quando você olha do seu ponto de vista, você vê tudo escuro, mas quando você olha do ponto de vista de Deus, Deus bota um farol lá, ó, para você marchar, e aí você não fica paralisado. Segundo, o que é que Davi faz, igreja? Em segundo lugar, Davi diz, Ele é a nossa força. Em outras palavras, Davi está dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. De modo que não precisamos temer por causa das nossas fraquezas. Davi não vai com seu braço, Davi vai com o braço de Deus. Quando as circunstâncias são adversas, não devemos temer, porque Deus é a nossa luz e porque Deus é a nossa fortaleza. Em terceiro lugar, Davi, ele olha e diz, o Senhor é a minha salvação, e portanto a vitória é certa. Essa salvação aqui é livramento. Deus livra. Por isso você vê ele já sendo, parecendo que ele está se exaltando. Não está se exaltando, porque ele está vendo, do ponto de vista de Deus, não existe derrota, não existe escuridão, não existe fortaleza do inimigo. Eles não podem suportar o Deus que a gente serve. Amém, igreja? Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqui o contexto diz que Saul estava cercando Davi para destruir ele. E talvez disse assim, vou botar ele na escuridão, ele não sabe para onde vai parar, ele não sabe aonde vai acontecer. Aí Deus diz assim, eu sou seu farol. Amém, igreja? Eu sou o seu farol, Davi. Eu estou do seu lado. Depois, Deus está dizendo assim, olha Davi, eu sou a sua fortaleza. Em terceiro lugar, Ele é a salvação. Por que então você e eu, quando olhamos para uma circunstância, na obra de Deus, no trabalho, na família, nós não olhamos do ponto de vista de Deus? Se a gente está do lado de Deus, se Deus é conosco,
a vitória é certa. Fui claro, igreja? Fui claro? Amém, irmão? Então, qual era o segredo de Davi? Para demonstrar em público, né? Porque ele está salmodiando. Os inimigos vão se levantar, eles vão cair. A fortaleza que eles veem contra mim, Deus é maior. Eles estão armando cilada, eles mesmo vão cair. Então, qual é? O que é que dá? Qual é o trunfo de Davi? Eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que Davi gastava tempo em comunhão com o Senhor. Ele recebia de Deus orientação. A maioria dos crentes não gasta tempo. Eu diria que não é gastar tempo, investir tempo com Deus. Seria melhor assim aplicável. Davi investiu um tempo com Deus. Davi sabia que a parte mais importante da sua vida é aquela que somente Deus vê. Naquele momento em que você fecha o seu quarto, que está você e Deus, aquela é a parte que sustenta. O momento em que você está com seu Deus a sós, que ninguém está vendo, que está você sozinho ali, aquela parte você precisa ter integridade. Foi claro, igreja? Aí você pode chegar e dizer assim, ó, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, o que é que eu vou temer? Entendeu, igreja? Você pode dizer assim, o Senhor é a minha força, é a minha vida, a quem me recearei? Quanto tempo eu produzo com Deus? Eu invisto com Deus. Quanto tempo você investe com Deus? Todo mundo passa por circunstâncias adversas, mas o que fazia Davi cantar esse louvor, essa parte é um louvor de vitória, é o tempo que ele investia com o Senhor. Entendeu, igreja? Olha, irmãos, Davi sabia que a parte mais importante da sua vida é aquela que somente Deus pode ver. Uma prioridade que para ele não era negociável. A maioria dos crentes hoje negocia esse momento. Se eu fosse botar aqui, o espingo não existe, dissesse assim, quanto é o seu tempo de oração diária? Quanto é o seu tempo de leitura bíblica? Eu vou mais longe. Quantos são de nós que por causa de uma besteirinha deixa de vir ouvir a palavra de Deus? Tudo que você está fazendo aqui é um investimento. Porque circunstâncias adversas todos nós teremos. Todos nós passaremos por momentos difíceis. Alguns ficam paralisados, outros não. Aqueles que andam com Deus, em outras palavras, eles conseguem perceber a vitória. Porque sabem que Deus está do lado dele. Sabe que Deus está com ele, compreendeu, igreja? Compreendeu? Então muitas pessoas são derrotadas, são paralisadas, porque não tem devocional. Não tem nada com Deus. Então, irmão, eu acho interessante isso, que Davi estava no deserto da Judeia, correndo de Saul, né? Longe do santuário. Na verdade não existia nem templo, existia uma tenda nesse momento. Existia ali uma tenda. Mas ele colocava o deserto como um templo de Deus, como um local de Deus, como, digamos assim, o céu. É possível colocar um lugar árido, inabitável, como lugar de adoração? É possível sim, quando você transporta o seu coração para o céu, através de uma devocional, quando você senta e vai ler a sua Bíblia, que você vai meditar na palavra, que você vai orar, não importa a situação que você esteja vivendo, as circunstâncias que você está vivendo, aquele lugar se torna um lugar de adoração. Eu acho isso deve acontecer com todos os adoradores, todas as pessoas que são cristãs. Amém, irmãos? Todas. Eu acho interessante que o versículo 4 ao 6, ele descreve o que é permanecer em Cristo. Vamos dar uma lida nele, o 4 ao 6? Vamos lá. Ele descreve isso, olha lá.
Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Olha o versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderei no pavilhão e no oculto do seu tabernáculo me esconderás, pôs-me-á sobre uma rocha. O versículo 6 diz também: agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. No deserto, Davi, você é maluco, é? Porque o Deus dele não estava nas coisas. O Deus dele estava no coração. Permanecer em Cristo é independente do local. Tem gente que muda, igual camaleão. Davi não era igual camaleão. Estou no deserto, agora eu vou ficar jaburu. Eu vou ficar triste, cabisbaixo, para baixo. Não. Davi continuava. Amém, irmãos? Continuava como uma pessoa adoradora. Por isso ele vai vencer, igreja. Por isso muita da gente fica paralisado. Eu acho interessante que a gente vai passar por várias dificuldades. Mas só quem que vai sobreviver é quem conseguir andar com Deus. Andando com Deus, você vai observar as coisas de Deus. Fui claro, igreja? Fui claro, irmãos? Eu acho interessante a visão dele aqui. Ele coloca Deus como anfitrião. Esperto. Você sabe que no Oriente, quando uma pessoa é anfitriã, ela é obrigada pela vida da pessoa. Sabia disso? No Oriente é assim. Você tem uma história em Juízes, que o rapaz recebe um levita e também recebe a sua concubina. Os caras querem vir engarrar a concubina dele e disse: não faço não. Não, eu te dou minha filha, mas não faço isso não. Ele prefere dar a própria filha, o próprio Ló também faz isso, sabia? Ló diz assim para aqueles homens malfeitores, diz assim: não, agarra minha filha, mas esses homens não, porque está sobre sua proteção. É a mesma coisa que Davi está fazendo aqui, igreja. Davi está dizendo: o Senhor, eu estou morando no seu recôndito. Eu estou morando na sua casa. Eu habito na sua casa. Então eu estou debaixo da sua proteção. E quem que vai me vencer? Com o caso de Ló e do levita, perdeu, mas no caso de Deus não perde não, igreja. Porque Deus é poderoso na batalha. Aleluia. Deus é poderoso na batalha. E esse é o permanecer, igreja. Independe de pastor, independe de grupo, independe disso. É você e Deus. As circunstâncias adversas, vou repetir, acontece. Mas o que faz a diferença é o tempo em que você, como cristão, inverte na sua devocional com Deus, na sua devoção a Deus. Amém, irmãos? No versículo 4, Davi quer contemplar a beleza de Deus. A beleza de Deus não está somente no caráter de Deus, mas aqui está implícito também, sabe o que, irmão? Favor. Quando Deus sorri para alguém, nos Salmos, dá a ideia de que Deus está favorecendo as pessoas. Quando Deus fecha o rosto para a pessoa, significa que virou as costas, a pessoa vai sofrer. Então no versículo 4, quando Davi, está aqui o versículo 4, não está? Olha lá, ó. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar o quê? A formosura do Senhor. Ele quer ver o rosto de Deus, ver a beleza de Deus, ver Deus sorrindo. Se a igreja soubesse, irmão, em vez de procurar favor de homens, favor daquilo outro, a gente deveria empenhar toda a nossa inquirição, toda a nossa vida nesse propósito, de agradar a Deus através de Jesus Cristo. Entendeu? A gente deveria batalhar por isso. Cada manhã a gente deveria dizer assim, fazer assim: Deus, sonda-me, vê se está alguma coisa errada aqui e por favor me ajude, para que eu possa estar glorificando ao Senhor. Quando você está assim, que você sabe que Deus está sorrindo com você, quem é que vai derrubar você? Quem é que vai destruir você?
Quem é que vai te vencer, melhor dizendo? Se você sabe que Deus está te olhando com olhar de alegria, você pode contemplar o rosto de Deus. A pergunta que fica aqui: as circunstâncias adversas vêm para todo mundo, mas como é que está o rosto de Deus para mim hoje? Como é que está o rosto de Deus para você hoje? Você consegue percebê-lo? Jesus morreu para que a gente pudesse ver a face de Deus, pudesse contemplar a face de Deus. Cabe a nós, nesse momento, sabe, cumprir com fé em Deus, porque eu acho ousado o cara descrever uma situação contrária desse jeito. Quem se levanta, o inimigo que se levantar comigo vai cair. Como é que pode? Uma coisa eu vou buscar, sabe o que é? É morar na casa de Deus, todos os dias da minha vida. E pensa aqui comigo, igreja. Não é essa igreja, não é estar aqui. Aqui só é uma faísca. Saiu dali, esse fogo apaga. Você tem que acender esse fogo lá na sua casa. Você vai para o seu trabalho, acende esse fogo. Independe de local, a adoração é pessoal. A adoração é pessoal. As circunstâncias adversas virão, mas quem vai vencer? Quem vai poder decretar? Agora faça a leitura comigo aqui claramente desse versículo, por favor, irmão. Mostra lá a jactância de Davi, digamos assim. Se Davi fosse carnal, versículo 1. Olha aí, se Davi fosse um carnal. E ele dissesse assim, Davi, está vindo um monte de inimigo contra você. Aí Davi disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu não vou temer a ninguém. Quem te garante, Davi, que o Senhor é a sua luz? É o meu dia a dia com Ele. É como eu o tenho toda manhã, todo instante. Entendeu, igreja? Aí, irmão, aí ele diz assim: vem cá, de onde é que vem sua força, Davi? Minha força vem do Senhor. Ele que dá força à minha vida. Eu não vou, e a quem recearei? Quer dizer, quem eu vou pensar que vou perder? Se o Senhor é minha força, se o Senhor é quem me sustenta. Aí o versículo 2, o que é que ele diz? Quanto aos malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegarem contra mim para comer a minha carne, tropeçarão e acontecerá o quê? Vão cair. Agora, porque a gente é tão boa assim, perde de vir para a igreja, perde de orar, perde de ler a palavra, perde de meditar na palavra, perde esse poder